Capítulo 1. O som que a gente nunca desliga. Existe um momento específico em que a gente percebe que o tempo passou. Não é quando o espelho muda, não é quando o corpo cansa mais rápido. É quando uma música antiga toca e por alguns segundos tudo o que a gente viveu volta sem pedir permissão. Não é um retorno organizado. Não vem em ordem. Vem em sensação. Foi assim naquela tarde. Nada de especial estava acontecendo, nenhum acontecimento marcante, nenhuma data importante. Era só mais um dia comum, desses que a gente nem sabe explicar direito quando termina. O rádio foi ligado quase por reflexo, como se o gesto já estivesse gravado na memória do corpo. Girar o botão, ajustar o volume para não incomodar, deixar o som baixo preenchendo a casa. Não havia intenção de ouvir música, havia apenas o hábito, e talvez seja exatamente por isso que a música pegou tão forte. Os primeiros segundos foram suficientes para provocar um silêncio interno, o tipo de silêncio que não depende do ambiente, mas da atenção. O barulho da rua continuava lá fora, o relógio seguia marcando o tempo, o café ainda fervia no fogão. Mas nada disso importava mais. O som antigo começou a ocupar espaço. Não era nostalgia forçada, não era lembrança fabricada, era reconhecimento. Aquela música não precisava se apresentar. Ela não precisava dizer de onde vinha nem por que estava ali. Ela simplesmente chegou, como chegam as coisas que fazem parte da gente. Como chegam as memórias que nunca foram embora de verdade. Existe algo curioso sobre músicas marcantes. Elas não envelhecem do mesmo jeito que as pessoas. Elas ficam guardadas em um lugar onde o tempo não entra com facilidade. E quando voltam, não voltam como lembrança distante. Voltam como presença. Aquela canção carregava uma época inteira. Um jeito de viver em que o silêncio dizia muito, em que esperar fazia parte da rotina, em que nem tudo precisava ser resolvido imediatamente. Era um tempo em que as pessoas conviviam mais com a ausência, com a dúvida, com aquilo que não se dizia em voz alta. E a música entendia isso. Ela não explicava demais, não dramatizava, não prometia nada, apenas acompanhava. Era trilha sonora de quem sentava, pensava, esperava, de quem aceitava que nem tudo vinha na hora certa e que algumas coisas talvez nunca viessem. Enquanto o som seguia abaixo, quase respeitoso, vinha junto uma sensação estranha, a de estar sendo observado por alguém que conhecia bem demais cada detalhe da própria vida. Não no sentido literal, mas emocional. A música parecia saber exatamente onde tocar, porque ela falava de uma experiência comum, não de uma pessoa específica, mas de um sentimento coletivo. Todo mundo que viveu aquela época reconhecia aquele tipo de dor silenciosa, aquela espera que não tinha nome, aquele hábito de olhar para o nada e imaginar possibilidades que talvez nunca se realizassem. Não era tristeza exagerada, era a normalidade da vida como ela era. E talvez por isso aquela música tenha ficado. Enquanto tantas outras passaram, foram esquecidas ou substituídas, essa permaneceu. Não porque fosse perfeita, mas porque era honesta. Ela não tentava ser maior do que o sentimento que descrevia. Apenas caminhava ao lado dele. O rádio continuava ligado. O volume continuava baixo, mas algo tinha mudado. Aquela música antiga ainda fazia sentido, e perceber isso traz um tipo especial de desconforto, porque significa admitir que, apesar de tudo o que mudou, da casa, do trabalho, das pessoas, das escolhas, algumas emoções continuam exatamente no mesmo lugar. Elas apenas aprenderam a esperar. Naquele instante ficou claro que o som que vinha do rádio não era apenas uma canção tocando ao acaso. Era um convite involuntário à lembrança, um aviso silencioso de que certas partes da vida não se apagam, apenas se acomodam em algum canto, aguardando o momento em que a gente esteja disposto a ouvir de novo. E aquele era apenas o começo da história. Capítulo 2. Quando a vida tinha outro ritmo. Houve um tempo em que a vida não corria atrás da gente. Ela caminhava ao lado.
Não existia essa sensação constante de atraso, de estar devendo algo ao mundo, de precisar responder tudo na hora. As coisas aconteciam em outro ritmo, e as pessoas aprendiam desde cedo que esperar fazia parte da experiência de viver. A música nasceu dentro desse tempo, não era consumo rápido, não era distração, era companhia. As casas tinham menos barulho, mas mais presença. O rádio não competia com a televisão, com o telefone, com 1000 estímulos ao mesmo tempo. Quando ele estava ligado, era ouvido de verdade. Mesmo baixo, mesmo de fundo, ele ocupava espaço. E era nesse cenário que músicas como as do trio Parada Dura encontravam morada. Elas falavam com um público que não tinha pressa de entender tudo, mas sentia tudo. Gente que trabalhava o dia inteiro, que carregava cansaço no corpo e silêncio no peito. Pessoas que não tinham facilidade para falar de sentimento, mas sabiam reconhecê-lo quando alguém falava por elas. A música fazia esse papel. Ela dizia o que ficava entalado. Ela organizava o que não tinha nome e fazia isso sem levantar a voz. Naquela época, o amor não era exposto como hoje. Não se discutia sentimento em todo lugar. Muito do que se sentia ficava guardado, protegido, às vezes até escondido. Demonstrar demais podia ser visto como fraqueza. Então se aprendia a conviver com o não dito. E a música entrava justamente aí. Ela não julgava, não cobrava, não exigia explicação. Ela apenas existia, acompanhando quem precisava de companhia para atravessar seus próprios pensamentos. As noites eram diferentes, o silêncio tinha mais peso, o tempo parecia mais largo. As pessoas sentavam, ouviam, pensavam, muitas vezes sozinhas, mas nunca completamente, porque havia o som. Aquele tipo de música não pedia atenção exclusiva, mas quando a gente dava, ela devolvia em forma de identificação. Não falava de histórias extraordinárias, falava de situações comuns. Espera, ausência, dúvida, saudade. Coisas pequenas, mas constantes. E isso criava um vínculo. A canção deixava de ser só uma música e virava um espelho emocional. Quem ouvia não precisava explicar nada para ninguém. Bastava escutar. Era ali que muitos encontravam um tipo raro de conforto. O de saber que não estavam sozinhos no que sentiam. Talvez seja por isso que essas músicas atravessaram décadas, porque elas não dependiam da moda, não precisavam de cenário nem de contexto específico. Elas se encaixavam em qualquer sala simples, em qualquer varanda, em qualquer fim de tarde cansado. Elas cabiam na vida real. E quando a vida mudou, quando vieram outras tecnologias, outros ritmos, outras urgências, essas músicas não desapareceram, apenas ficaram em silêncio, aguardando, guardadas em rádios antigos, em discos esquecidos, em memórias que não eram acessadas todos os dias, mas estavam lá, inteiras, intactas, esperando um momento em que alguém, sem perceber, girasse o botão do rádio e desse espaço para elas voltarem, porque certas músicas não pertencem a uma década, pertencem a um jeito de viver. E esse jeito, mesmo que pareça distante, nunca some completamente. O silêncio que tocava mais alto. O telefone ficava ali, sempre no mesmo lugar. Na parede da sala, à vista de todos. Não era escondido, não era esquecido. Pelo contrário, ele fazia parte do ambiente, quase como um morador da casa. Um objeto comum, mas carregado de expectativa. Naquela época, o telefone não era apenas um meio de comunicação. Era uma promessa. Quando ele tocava, mudava o clima da casa inteira. O coração acelerava antes mesmo de atender. Às vezes era notícia boa, às vezes não. Mas sempre era alguma coisa. O toque interrompia o silêncio e trazia a sensação de que alguém, em algum lugar, tinha pensado em você. O problema era quando ele não tocava. O silêncio, nesse caso, não era a ausência de som. Era a presença de pensamento. Era o tempo passando devagar demais. Era a imaginação trabalhando sem descanso. Cada minuto parecia maior do que o anterior e cada hora trazia junto uma pergunta que não se resolvia. E era exatamente isso que aquela música conseguia traduzir.
Ela não falava de um telefone específico, nem de uma pessoa específica. Falava da experiência universal de esperar por algo que talvez não viesse. Falava da esperança contida, da ansiedade silenciosa, da frustração que não se podia reclamar em voz alta, porque reclamar demais não era comum. Demonstrar demais também não. As pessoas aprendiam a engolir sentimentos, a manter postura, a seguir a rotina mesmo quando algo incomodava por dentro. O dia precisava continuar, independentemente do que se sentia, então se esperava em silêncio. O telefone mudo virava símbolo de muitas coisas ao mesmo tempo, de saudade, de orgulho, de medo de ouvir o que não se queria e de medo ainda maior de não ouvir nada. Era um objeto simples, mas carregado de significado, e quando a música falava disso, não precisava explicar. Quem viveu entendia imediatamente. Não era preciso ter passado exatamente pela mesma situação. Bastava ter vivido naquele tempo. Bastava ter conhecido a sensação de depender de um único som para confirmar sentimentos que não se diziam. A música não julgava essa espera. Não dizia se era certo ou errado, apenas reconhecia. Ela entendia que havia pessoas que esperavam porque amavam. Outras porque tinham orgulho, outras porque não sabiam como dar o primeiro passo e muitas simplesmente porque aprenderam que certas coisas não se resolvem com pressa. O silêncio, nesses casos, era uma escolha forçada. Não por vontade, mas por falta de alternativa. E o curioso é que, mesmo hoje, essa sensação ainda encontra espaço dentro da gente. Talvez não com um telefone na parede, mas com outros tipos de espera, outros tipos de silêncio. A tecnologia mudou, mas a emoção não. É por isso que aquela música continua funcionando. Ela não pertence a um objeto, pertence a um sentimento. E sentimentos atravessam o tempo com facilidade. Eles se adaptam, mudam de forma, mas não desaparecem. Apenas encontram novos jeitos de se manifestar. Naquele tempo era o telefone que não tocava. Hoje é outra coisa, mas a espera é a mesma. E ouvir aquela música anos depois é perceber que a gente não mudou tanto quanto imagina, que algumas angústias continuam ali, apenas mais silenciosas, mais disfarçadas. Talvez seja por isso que, quando o som volta a tocar, ele incomoda. Não porque machuca, mas porque revela. Ele lembra que houve um tempo em que a vida era mais simples, mas não menos intensa. E que a gente aprendeu cedo a conviver com sentimentos sem nome. A música, então, cumpria seu papel mais importante. Ela validava o silêncio. E às vezes isso era tudo o que alguém precisava. Capítulo 4. Quando a vida se empanhe em algum momento, quase sem aviso, a vida muda de tom. Não é uma mudança brusca. Não é um acontecimento isolado, é algo que acontece aos poucos, de forma tão discreta que só percebemos depois. As responsabilidades começam a ocupar mais espaço, o tempo fica mais curto, as preocupações se acumulam e aquilo que antes tinha lugar garantido na rotina vai sendo empurrado para os cantos. A música foi uma dessas coisas, não por rejeição, não por desprezo, mas por necessidade. O trabalho passou a exigir mais, os dias ficaram mais longos, o cansaço começou a chegar antes do fim da tarde. A cabeça passou a funcionar o tempo todo, pensando no que precisava ser feito no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. A vida ganhou urgência, e quando a vida pede urgência, o silêncio perde espaço. A música ainda existia, mas já não era ouvida do mesmo jeito. Muitas vezes ficava ligada apenas como som ambiente, outras vezes nem isso. O rádio era desligado mais cedo. A casa ficava em silêncio, mas não era mais o silêncio calmo de antes. Era um silêncio pesado, cheio de coisa acumulada. Aquela música, que antes acompanhava pensamentos, começou a ficar guardada. Não esquecida, guardada. Como se fosse algo delicado demais para ser acessado em dias comuns. Algo que exigia um tempo que já não parecia disponível. E talvez fosse verdade, porque ouvir aquela canção exigia parar. E parar já não era simples. Parar significava pensar. Pensar significava sentir.
E sentir exigia um tipo de atenção que a rotina não permitia mais com facilidade. Então a música ficou para depois. Os anos passaram assim, meio corridos, meio automáticos. As escolhas foram sendo feitas mais por necessidade do que por vontade. Algumas coisas deram certo, outras não. Pessoas entraram e saíram da vida. Algumas ficaram na memória, outras se perderam no caminho. E a música seguia ali, em algum lugar. Ela não acompanhava mais o dia a dia, mas também não foi apagada. Ficou guardada em lembranças que não eram visitadas com frequência, em objetos antigos, em rádios que já não eram usados, em discos que acumulavam poeira, mas principalmente ficou guardada dentro, porque certas músicas se misturam tanto com a história da gente que não dá para separá-las. Elas viram parte da própria identidade, mesmo quando não são lembradas conscientemente. E o curioso é que, durante esse período, a gente acredita que superou certas coisas, acha que deixou sentimentos para trás, que amadureceu, que seguiu em frente, e em muitos aspectos isso é verdade. Mas seguir em frente não significa apagar, significa aprender a conviver. A música antiga não some quando a vida aperta. Ela apenas espera o momento certo para voltar. Espera um instante de distração, um gesto automático, um fim de tarde qualquer. Espera quando a guarda está baixa. Porque ela sabe que mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar dela de novo. E quando esse reencontro acontece, vem a surpresa. A música ainda sabe exatamente onde tocar. Como se nunca tivesse ido embora. Como se tivesse acompanhado tudo de longe, em silêncio, respeitando o tempo necessário. A vida pode até se impor, pode ocupar espaço, pode exigir escolhas difíceis, mas algumas músicas não competem com a vida. Elas simplesmente permanecem esperando. O reencontro com aquilo que nunca foi embora. O reencontro não foi planejado, e talvez seja por isso que tenha sido tão forte. Não houve preparação emocional nem expectativa, não era um momento escolhido para lembrar do passado, nem uma tentativa consciente de revisitar a própria história. Foi apenas uma tarde comum, dessas que passam despercebidas, em que a atenção está solta e a mente não está em alerta, e é exatamente nesses momentos que certas coisas conseguem voltar. Quando a música começou a tocar, a reação não foi imediata. Nos primeiros segundos, houve apenas estranhamento, aquela sensação vaga de familiaridade, como quando se reconhece um cheiro sem saber de onde ele vem. O corpo reagiu antes da cabeça, o peito apertou levemente. A respiração mudou quase imperceptivelmente. Só depois veio o reconhecimento completo. E com ele, veio a constatação mais desconcertante de todas. A música ainda fazia sentido, talvez até mais do que antes. Na juventude, aquela canção era vivida no presente. Falava de algo que estava acontecendo ou que poderia acontecer. A espera era concreta, o sentimento era imediato, a dor era recente. Tudo parecia intenso porque ainda estava sendo construído. Agora, anos depois, a música não falava mais de expectativa, falava de entendimento. Cada verso, cada pausa, cada silêncio entre as notas parecia carregar uma camada a mais. Não havia mais ansiedade pelo que viria, havia reconhecimento do que foi. E, principalmente, do que nunca chegou a ser. E isso muda tudo, porque ouvir uma música antiga depois de viver tanto é perceber que ela não era só sobre uma situação específica, ela falava de um jeito de sentir que atravessou a vida inteira. Falava de escolhas feitas e de escolhas adiadas. Falava de palavras engolidas, de gestos contidos, de decisões tomadas mais pelo medo do que pela vontade. A música não acusava, não cobrava, não exigia nada, ela apenas colocava tudo diante da consciência. E isso é difícil. Difícil porque obriga a gente a encarar quem foi e quem se tornou. Obriga a aceitar que nem tudo se resolveu, que nem tudo teve fechamento, que algumas histórias ficaram abertas não por falta de oportunidade, mas por falta de coragem. Aquela canção, tocando baixinho na cozinha, fazia exatamente isso, sem agressividade,
sem drama, apenas existindo. O curioso é que, em vez de dor, o que surgiu foi uma espécie de calma, uma compreensão tardia, como se finalmente houvesse maturidade suficiente para aceitar que a vida não precisa explicar tudo, que nem todo silêncio é erro, que nem toda espera é perda. Algumas coisas simplesmente fazem parte do caminho. E talvez a maior diferença entre ouvir aquela música antes e ouvi-la agora fosse essa: antes ela acompanhava a dor, agora ela ajudava a entendê-la. O reencontro não trouxe vontade de voltar atrás, não despertou arrependimento paralisante, trouxe algo mais raro: lucidez emocional. A capacidade de olhar para a própria história sem fugir, sem exagerar, sem se julgar com dureza excessiva. A música deixou claro que o tempo passou, sim, que as circunstâncias mudaram, que as pessoas seguiram caminhos diferentes, mas também deixou claro que aquilo que foi sentido um dia não perdeu validade só porque envelheceu. Sentimentos não vencem, eles se transformam. E naquele momento, ouvindo aquela canção antiga com ouvidos novos, ficou evidente que certas partes da vida só podem ser compreendidas depois que passam. Só fazem sentido quando vistas de longe, com a bagagem que só o tempo entrega. A música terminou, o rádio continuou ligado, e ele percebeu que algo tinha se acomodado por dentro, não resolvido, não encerrado, acomodado. Como se uma peça antiga tivesse finalmente encontrado seu lugar correto dentro da própria história. O reencontro não foi um retorno ao passado, foi um avanço silencioso. Porque algumas músicas não envelhecem, nem toda música atravessa o tempo, a maioria fica presa à época em que nasceu, aos costumes daquele momento, às modas que logo passam. Algumas envelhecem rápido, outras se tornam estranhas fora do contexto original. Mas existem aquelas raras canções que seguem adiante, indiferentes às mudanças, como se não pertencessem a um ano específico. Elas pertencem às pessoas. O que faz uma música durar não é o arranjo, nem a tecnologia usada para gravá-la. Não é o instrumento nem a qualidade do som. O que faz uma música atravessar gerações é a honestidade emocional com que ela foi construída. Essas canções não tentam impressionar, não disputam atenção, não prometem mais do que podem entregar. Elas falam de coisas simples, mas fundamentais. Falam de sentimentos que não mudam com o tempo, porque fazem parte da experiência humana. Esperar, sentir falta, guardar silêncio, lidar com a ausência, tudo isso continua existindo, independentemente da década. Por isso elas funcionam tanto para quem viveu aquele tempo, quanto para quem só o conhece por relatos, porque no fundo não falam de um período específico, falam de situações que se repetem de maneiras diferentes ao longo da vida. A música que dura é aquela que não força emoção, ela não pede para ser sentida, ela apenas se oferece. E quem ouve entra nela se quiser, no próprio ritmo, no próprio tempo. Talvez seja por isso que essas canções se encaixem tão bem em momentos inesperados. Elas aparecem quando a guarda está baixa, quando a mente não está preparada para sentir, e justamente por isso conseguem tocar fundo. Outro ponto importante é que essas músicas respeitam o silêncio. Elas não tentam preencher tudo, deixam espaço, e esse espaço é onde cada pessoa coloca a própria história. Quem ouve não se sente espectador, se sente participante. Cada um leva a música para um lugar diferente, para uma lembrança específica, para uma fase da vida, para uma pessoa que já não está mais presente. A canção não direciona demais, ela acompanha, e isso cria uma relação duradoura. Com o passar dos anos, o significado muda. O que antes era identificação imediata vira reflexão. O que antes doía vira entendimento. O que antes era expectativa vira memória. Mas a música continua válida em todas essas fases, porque ela não depende de um único sentido. Ela cresce junto com quem ouve. Há também algo importante sobre o jeito como essas músicas foram feitas. Elas nasceram em um tempo
em que se escrevia com mais calma, em que se pensava mais sobre o que seria dito. Não havia excesso de informação, nem pressão por impacto imediato. As letras eram construídas para durar, não para chamar atenção por alguns segundos. E isso aparece no resultado. São músicas que não cansam rápido, que não perdem força com a repetição. Pelo contrário, quanto mais se ouve, mais camadas aparecem, mais detalhes se revelam, mais sentidos se abrem, e talvez seja exatamente por isso que, anos depois, elas ainda encontrem espaço na vida das pessoas. Em casas diferentes, em rotinas diferentes, em fases completamente novas. Elas se adaptam sem perder identidade, porque não falam de um momento, falam de uma condição humana. A música que atravessa o tempo não exige que você volte ao passado. Ela se encaixa no presente. Ela dialoga com quem você é agora, não apenas com quem você foi. E isso explica por que, ao ouvir aquela canção tantos anos depois, a sensação não é de algo velho, é de algo familiar, algo que sempre esteve ali, apenas esperando o momento certo para ser ouvido de novo. Essas músicas não envelhecem, elas amadurecem e amadurecem junto com quem as carrega. O que fica quando o som termina? Quando a música terminou, não houve pressa, o rádio continuou ligado, mas nenhuma outra canção recebeu a mesma atenção. O som virou apenas som de novo, fundo, presença discreta. O momento já tinha passado e isso não causava frustração. Pelo contrário, havia uma sensação de completude difícil de explicar. Não era alegria, não era tristeza, era entendimento, aquele tipo raro de paz que vem depois que algo importante é finalmente reconhecido. A música não trouxe respostas objetivas, não resolveu histórias, não corrigiu escolhas, não mudou o que já tinha sido vivido, e nem precisava. O que ela ofereceu foi algo mais simples e mais profundo, a possibilidade de aceitar a própria trajetória sem brigar com ela, aceitar que nem tudo foi dito, que nem tudo foi feito, que nem toda espera teve retorno e que ainda assim a vida seguiu. Existe um momento na maturidade em que a gente para de exigir explicações do passado. Não porque tudo ficou claro, mas porque já não faz sentido gastar energia tentando reescrever o que não volta. Nesse momento, a memória deixa de ser peso e vira companhia. A música ocupou exatamente esse lugar. Ela deixou de ser trilha de dor e passou a ser testemunha. Uma presença silenciosa que lembra quem se foi, quem ficou e quem a gente se tornou no meio do caminho. Não com julgamento, mas com compreensão. O curioso é que, depois desse reencontro, nada mudou externamente. A casa era a mesma. O dia continuava comum. As obrigações não desapareceram. Mas havia uma diferença sutil. O sentimento de estar em paz com a própria história. E isso muda tudo. Porque quando a gente faz as pazes com o passado, o presente fica mais leve. Não perfeito, não fácil, mas mais honesto. A gente passa a caminhar sem carregar tantas perguntas sem resposta. Algumas músicas fazem isso. Elas não empurram a gente para trás. Elas ajudam a seguir em frente sem negar de onde se veio. Talvez por isso certas canções acabem virando companhia de vida. Elas não aparecem todos os dias, não estão sempre presentes. Mas quando voltam, vêm com a função exata de lembrar que tudo o que foi vivido teve sentido, mesmo quando não foi entendido na hora. A música não ficou tocando em repetição. Não houve insistência. Ela cumpriu seu papel e saiu de cena, mas deixou algo para trás. Deixou a certeza de que algumas partes da gente não precisam ser superadas. Precisam apenas ser reconhecidas. Deixou a percepção de que o silêncio também fala, que a espera também ensina e que nem toda a história precisa de um desfecho claro para ter valor. Algumas músicas ficam porque são assim. Elas não tentam mudar a gente. Elas caminham junto. E quando o dia termina, quando o som se apaga, quando a rotina volta a ocupar espaço, elas continuam ali, guardadas. Não como lembrança dolorosa, mas como parte da identidade, como algo que ajudou a formar quem a gente é.
No fim, talvez seja isso que explique por que certas canções nunca vão embora de verdade. Elas não pertencem ao passado, pertencem à vida inteira. E a vida, essa continua.